o presidente Lula já está a caminho da China. A expectativa é tentar atrair investimentos dos chineses para o país, mas o destaque é a ida de uma mega comitiva com pelo menos 39 autoridades, entre congressistas, governadores e ministros. Rudá Moreira traz as informações. Boa noite, Rudá, conta pra gente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que acompanham o Arena. Pois é, a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decolou daqui de Brasília por volta das 7 da manhã de hoje. O primeiro trecho do voo foi até Lisboa, Portugal, de onde eles acabaram de sair. A decolagem em Lisboa estava prevista para 5h40 da tarde, no horário de Brasília, com destino a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de onde então o avião segue para a China, mas só chega na China, na quarta-feira, amanhã, já no final da manhã, pelo horário aqui do Brasil. Entre os ministros que acompanham o presidente Lula nessa extensa comitiva que você citou aí, são 9 ministros, 38 deputados e senadores. Entre os 9 ministros estão os da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo o Itamaraty, na intensa agenda de reuniões e encontros, o governo brasileiro pretende assinar pelo menos 20 acordos com os chineses. Também está prevista a reativação de um fundo de 20 bilhões de reais, que é um fundo criado em 2015, mas que estava parado, segundo o governo, por questões burocráticas. A grande expectativa da viagem, no entanto, é para o encontro de Lula com o presidente chinês, Xi Jinping. Esse encontro está marcado para sexta-feira. Na véspera da viagem para a China, o presidente Lula chegou a dizer que iria convidar Xi Jinping para uma visita e uma reunião bilateral aqui no Brasil. Lula também afirmou que quer consolidar a relação com o país asiático e trazer mais investimentos aqui para o Brasil. O plano é que a comitiva presidencial decole da China no sábado e no mesmo dia desembarque de volta nos Emirados Árabes Unidos. Mas na passagem de volta, Lula deve se reunir com fundos soberanos para tentar atrair investimentos para a infraestrutura brasileira. A expectativa é que Lula e a comitiva só cheguem no Brasil no próximo domingo. Felipe. Obrigado, Rudá, pelas informações. E nessa comitiva estão os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e Elâmino de Freitas, do Ceará. Nas redes sociais, o governador do Maranhão afirmou que está animado para a viagem à China e que está confiante que vai voltar com boas notícias para o estado. Eumano de Freitas, governador do Ceará, também informou que integra a comitiva com o governo Lula e que vai buscar investimentos para o Ceará. Os dois estados estão em alerta por causa das fortes chuvas. Lula chegou, inclusive, a visitar as áreas atingidas no Maranhão nesse fim de semana. Joel, alguma expectativa especial para essa viagem? É uma viagem que, antes de tudo, busca clarear um pouco e tirar um pouco as nuvens ruins que surgiram na relação Brasil-China desnecessariamente no governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar que, por motivo nenhum, sem estratégia, sem objetivo, membros da família presidencial começaram a ofender a China no passado, criou-se ruídos totalmente desnecessários entre os dois países e a China, embora do ponto de vista político mereça todo o nosso repúdio por ser, sim, é uma ditadura, como tantas outras do mundo, é o nosso o maior parceiro comercial. Então é óbvio que interessa economicamente ao Brasil ter uma boa relação com a China, a começar pelo nosso agro. O grande consumidor, o maior consumidor do nosso agro é a China. Outro dia a gente perigou tivemos temporariamente a nossa carne, inclusive, congelada e não aceita para exportação. Então, é bom que a gente limpe os ares dessa relação, para que essa relação possa fluir sempre melhor, sempre no interesse econômico dos dois países. Sim, queremos investimentos chineses, sempre tomando algumas salvaguardas, é claro. Talvez não deixar que a China seja dona de recursos ultra estratégicos para o Brasil, por exemplo. Algumas salvaguardas podem ser bem-vindas, mas fazendo isso, queremos sim investimentos chineses, queremos um fundo aí dos 20 bilhões de reais que pode gerar valor para a gente. O Brasil não está podendo, não está em condições de abrir mão de nenhuma fonte de investimentos que evidentemente siga as nossas leis. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro, a gente diariamente discute a situação grave das contas públicas brasileiras. A gente diariamente mostra que, olha, mesmo com o plano do Haddad, está muito difícil, as contas não fecham direito, vai ter que subir um pouco de imposto. Justamente por isso, é papel do Estado e do governo brasileiro, na verdade, estar buscando fontes de investimento de outros países e é um contrassenso que aqui dentro, se lá fora ele busca fontes de investimento da China e de outros países, aqui dentro dificulte uma série de processos de privatização, tente sabotar o marco do saneamento. Felizmente parece que não vai conseguir, no mais importante. Enfim, e parece um pouco de um contrassenso, mas que ele faça a viagem para melhorar relações, buscar investimentos e buscar mais comércio entre os dois países, positivo.
Poit, Lula está buscando investimentos aí em ativos de produção, de infraestrutura, como ferrovias, hidrelétricas. A China também está cobrando ali a entrada formal do Brasil na iniciativa Cinturão e Rota, que está completando 10 anos agora. Como é que você vê essa ida? Tem alguma expectativa especial? E como é que fica essa relação que o Joel falou, do parceiro comercial, ao mesmo tempo em que não é um regime democrático? Felipe, concordo em relação ao comentário do Joel sobre a relação comercial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Ponto. Né? Vou usar uma frase do então ministro Tarcísio, à frente do Ministério da Infraestrutura. Dinheiro não tem carimbo. Quando falava de atrair investimentos chineses para algumas privatizações, alguns investimentos grandes de infra no Brasil. Eu também concordo com o Joel, olha, mas vamos tomar cuidado, não vamos vender o controle do investimento, né? Até onde vai o controle ou o avanço dos investimentos chineses aqui. Mas o lado comercial, a gente tem que falar, tem que conversar, faz sentido. Agora, o lado político, né? O Brasil tem que estabelecer relações comerciais, bom diálogo com todo mundo pelo planeta aí, mas... Pelo amor de Deus, gente, não reconhecer alguns regimes ditatoriais, não reconhecer ou não assinar aquela carta de repúdio, né, anteriormente, dias atrás, aí, em relação à ditadura da Nicarágua, ficar fazendo carinho e acenos para ditadores, não faz bem para a saúde financeira, nem política e nem a vida de ninguém aqui no Brasil. Ameaças à liberdade. Então, isso eu acho que vale a pena ser colocado e reforçando o que o Joel disse. Agora, adicionando e concluindo, eu gosto de avaliação de política pública. Né? Como empreendedor, hoje cedo eu estava discutindo com o meu time política de crédito, avaliação, indicadores. Gente, o que vai vir de resultado? Porque não pode ser só uma viagem para celebrar a posse da Dilma, presidente do NDB, né? O New Development Bank, lá dos BRICS. Não pode ser só isso. Não pode ser uma viagem só para interagir com os governadores que vão, os deputados, fazer toda aquela cena, né, e aquele bom relacionamento, não pode ser só isso. E nem pode ser só uma viagem com tanta gente, tanto custo, porque o custo dos deputados e senadores cai na conta da população, porque é o Congresso que paga, só para ir também o Lula cumprimentar o Xi Jinping. Para isso ele poderia ir sozinho. Então, que tragam resultados. Eu quero saber quanto de investimento que vai vir, por que foi cada deputado e o que isso vai mudar na vida do brasileiro. Assim como dinheiro não tem carimbo e são bem-vindos os investimentos chineses, problema de emprego, problema de infraestrutura, falta de saneamento, não tem partido aqui no Brasil, não. A gente quer solução, seja de qualquer deputado, senador ou do presidente da República. Estou ansioso para ver o que vai vir de tanto investimento e resultado dessa viagem aqui para o Brasil. E aproveitando a deixa do Poit, a gente até chegou a ironizar aqui como o trem da alegria, quando foi anunciado o tamanho da comitiva. Vamos falar todos os nomes aqui. Os governadores, Helder Barbalho do Pará, Carlos Brandão, Maranhão, Eumano Freitas, Ceará, Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte, Jerônimo Rodrigues, Bahia. Portanto, governadores aí de Norte e Nordeste. Ministros, Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, Meio Ambiente, Carlos Fávaro, Agricultura, Luciana Santos, Ciência, Mauro Vieira, Relações Exteriores, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, ele que é do PT, Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Social, e são esses os ministros. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, senadores Jacques Wagner, Elisiane Gama, Confúcio Moura, Augusta Brito, Irajá, Jussara Lima. Deputados federais, Júlio César, Fábio Macedo, Luiz Tibé, Jandira Fegali, Fausto Pinato, Heitor Schupp, Tabata Amaral, André Janones, olha ele aí, Daniel Almeida, Maria Reis, Renildo Calheiros, Pedro Campos, Gutenberg Reis, Vander Lubê, Antônio José Albuquerque, Bruno Farias, Eduardo da Fonte, Isa Arruda, Lula da Fonte e Neto Carleto. É muita gente para essa viagem, Janaína? Olha, eu não sei se a minha cabeça é de pobre, entendeu? Talvez seja uma cabeça muito de pobre. Eu fico indignada, Felipe, porque é muito dinheiro. E outras, são pessoas que têm funções importantes aqui no país, sabe? Acho que foi você, eu não sei qual dos colegas, alguém aqui destacou os desastres naturais, as chuvas que estão acometendo estados neste instante. No caso do Rio Grande do Norte, que a governadora também está indo, uma situação grave de criminalidade organizada, levantes. Terror então, assim, nas ruas, quer dizer, veículos sendo incendiados por ordem de gente que está presa em unidade prisional.
aterrorizando o Estado, né? Foi assunto aqui do Arena diversos dias de ataques e ela está indo para a China. Então, será que essas pessoas não têm o que fazer no país? Mesmo os parlamentares, que não têm uma obrigação de execução, vamos dizer assim. Não tem projetos, não tem sessões. Então, eu fico como cidadã indignada, né? Posso estar completamente equivocada, entendo que é um gasto muito significativo, não vejo potencial de retorno por força dessas muitas pessoas envolvidas. Me parece mais uma vassalagem, aquela coisa ultrapassada das autoridades brasileiras, que precisam ter muitas pessoas atrás para mostrar poder, né? Aquela coisa de Brasília, que o cidadão fica aqui e um monte de gente atrás, né? A regra quanto mais pobre o país, mais gente vai na então, cola assim, do brasileiro. eu penso que nós deveríamos debater essa cultura, que, a meu sentir, é uma cultura de atraso. Com relação a esses muitos acordos que o presidente vai assinar, eu tenho lido, né, as pessoas festejando esses muitos acordos, mas eu gostaria de saber os detalhes. Porque eu tenho preocupação, sim, com a venda do território nacional, com o domínio, não é só da China, mas significativo de estrangeiros sobre o território nacional. Recentemente, houve abrandamentos das limitações de porcentagens. Mesmo essa história dos 20 bilhões tem a ver com os terrenos, com as terras já desmatadas na Amazônia. Então, eu quero detalhes desses acordos, porque às vezes a pessoa festeja um acordo, mas na verdade não é que está trazendo investimento, está vendendo o país. Então, assim, de novo, reconheço aqui as minhas preocupações, que podem ser vistas como ultrapassadas, de soberania nacional, mas eu as tenho e acho que é importante expor. Janaína, o que você traz, acho que podemos até discutir sobre a questão medo ou não da soberania, mas é uma demanda legítima que é, no mínimo, a população tem que saber, né? Cada deputado, parlamentar que vai, qual é a sua justificativa e o que espera trazer, e depois o que fez, o que trouxe, de cada tratado feito, quais os termos. Acho que, no mínimo, a população, para poder discutir todos esses temas, tem o direito de receber todas essas informações em detalhe. Fica a sugestão, né, Joel? Para você que acompanha seu deputado, né, for falar o nome de todos, senadores, manda uma mensagem no Instagram, né, no Zap, se você tiver o Zap. Porque eu, quando fazia as coisas, pelo menos os eleitores me cobravam bastante. Eu prestava satisfação de tudo. Manda uma mensagem. Ô, deputado, vi que você está na lista, o que você vai trazer aqui para o Estado? Qual que é a sua pauta? Acho que é importante. Só isso, só da gente ter esse espírito de cobrar, de participar da política, já vai ajudar eles. Opa, peraí que agora eu tenho que prestar contas. Tem uma frase que eu gosto muito, adaptada do Platão, Joel. Você já escutou eu falar ela algumas vezes. O preço que a gente vai pagar por não participar da política é ser governado por quem participa. Então, participem, no mínimo, mandando um direct no Instagram perguntando o que ele vai trazer para o Brasil de lá. Boris, só trazer aqui a avaliação do Boris, diga. Não, eu queria lembrar que uma das motivações que leva a Lula, pelo menos anunciadas, apregoadas pelo PT, é conversar com Xi Jinping para formar uma espécie de dupla ou uma associação maior que possa conseguir estabelecer a paz entre Rússia e Ucrânia, que consiga demover a Rússia, que consiga fazer a Ucrânia recuperar territórios, como disse o Lula, menos a Crimeia. A Crimeia está fora desse jogo. E também, quer dizer, está aí essa megalomania brasileira, talvez do Lula, de querer resolver os problemas, graves problemas internacionais, e também é que essa viagem passa no seu final por Abu Dhabi, que um país que está entulhado de dinheiro para investir, e o governo brasileiro, eu acho que a viagem é positiva, tem que tomar cuidado com a China e tem que fazer algumas observações sobre o caráter totalitário do governo chinês. Mas aí também Abu Dhabi, então o Lula tem preferido jogar de uma maneira menos acentuada nessa questão. Eu quero lembrar que as relações internacionais do Brasil, constitucionalmente, devem ser pautadas pela questão dos direitos humanos. Então,
seria de se esperar que o governo petista, que se diz defensor dos direitos humanos, tivesse também um lampejo de inteligência, né? Um lampejo, digamos, político, olhando a situação desses povos que estão subjugados num país totalitário como a China, que não respeita nada, né? Que não respeita o Tibete, que tem lá minorias étnicas perseguidas, enfim. Relações comerciais, sim, relações políticas e, na questão dos direitos humanos, muito, muito cuidado, porque os chineses, neste momento, estão cruzando os mares para avançar sobre o que for possível dentro do planeta. Lembrando que o Xi Jinping foi reeleito para o terceiro mandato de 5 anos na China, recentemente, por uma votação unânime, na verdade, lá no parlamento chinês. São quase 3 mil membros e foi 2.900 e tanto a 0. Você queria complementar, Janaína? Não, que essas minhas críticas ao gigantismo das comitivas, né, elas não se restringem ao governo Lula, são quaisquer. Eu acho que é uma questão cultural que precisa ser repensada e revista. Das comitivas? Sim, eu ironizei ao longo do governo Bolsonaro, inclusive, e outros analistas também, usando a expressão diploma selfie. Diploma selfie mesmo, de diplomacia misturado com selfie, porque são pessoas que vão no exterior para fazer selfie para as redes sociais, muitas vezes. Quer dizer, está ali engordando essas comitivas para fazer foto, para mostrar que, olha, esteve com lideranças internacionais. Agora, como o Pois falou, cadê o resultado concreto? Quer dizer, se o Lula está querendo, por exemplo, ferrovia, hidrelétrica, vai ter investimento para isso? Vamos monitorar depois, tomara que tenha, porque há uma carência no sistema ferroviário brasileiro imensa, né? Eu sempre falo aqui, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto para político, cadê a ferrovia Rio-São Paulo? Já chegou a ser prometida, às vezes até em projetos megalômanos, né? O trem-bala, Rio-São Paulo, mas é que você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa e você vê que tem trem para todo quanto é lugar, e aqui, nas principais capitais, não tem. Hidrelétrica, você teve problemas de corrupção em Belo Monte, etc. Quer dizer, vai ter investimento, vai ser feito, vai ser usado da maneira correta para trazer benefícios para a população brasileira ou não? Felipe, acho que esse comentário foi providencial, gente. Me perguntam, Poit, mas o que você espera desse governo? Gente, eu não torço para dar errado. Porque se der errado é porque o Brasil deu errado. Espero que venha algo, e quando eu falo vou cobrar, tomara que venha algo positivo de investimento da China. Tomara que esse arcabouço fiscal, por exemplo, que vai passar pelo Congresso, tenha mais ajustes e não garanta só garantia de despesa, né? Aumento de despesa. Tomara que venha uma reforma tributária, sabe, condizente e que não aumente impostos para a população. É lógico que a gente vai esperar o melhor sempre, mas tem que se preparar para o pior também, né? Já dizia alguma música aí. Então, queria fazer essa consideração. A segunda é que, como a Janaína colocou, não é só nesse governo, em todos. Isso é uma prática do político, né? Em geral, tradicional, a cultura do político no Brasil sempre cheio de staff, cheio de pompa, cheio de privilégio. Tem que acabar com isso no Brasil, seja do partido A ou B. No começo do governo Bolsonaro, se vocês se lembram, dá para ver no Google também, teve a comitiva que foi para a China, do mesmo jeito. Né? E um monte de deputado, e selfie, e eu lembro agora, porque você falou diploma selfie, eu lembro, rapaz, e tinha deputado que fez isso quando a gente estava lá na Câmara no comecinho. E para concluir, Boris, seu comentário sobre a megalomania assim, do Lula de querer fazer a paz do mundo, né, entre Rússia e Ucrânia, eu fico pensando, rapaz, né, o comentário da Crimeia, que aí rendeu até piada em relação ao Brasil, então tá bom, então cede o Rio de Janeiro para a Rússia e causa a paz. Cara, a gente não pode ser motivo de chacota internacional. E quando a gente tem tanto problema no Brasil, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, com os desafios da violência lá no estado dela, o Lula, como o Joel falou de saneamento, tomara que não deixe desfigurar o marco de saneamento com 2.500 crianças abaixo de 5 anos morrendo por ano por problemas e por doenças básicas como dor de barriga causada pelo saneamento aqui no Brasil. Rapaz, vamos resolver nossos problemas primeiro, ao invés de ir lá querer selar a paz do Putin
com o Zelensky e a gente virar motivo de piada. Deixa o Rio de Janeiro aqui, não vamos trocar nada com a Crimeia, não. Muitas vezes traçando uma falsa equivalência, culpando a vítima, que nesse caso é a Ucrânia, da invasão pelas tropas russas. Só para quem não acompanhou, o Lula falou que o Zelensky não pode querer tudo, quando ele estava se referindo justamente à Crimeia, que foi anexada pela Rússia de Vladimir Putin, quer dizer, uma região ucraniana. E aí houve uma reação internacional grande pelas redes sociais. Em primeiro lugar, ali o responsável pela diplomacia ucraniana, dizendo que a Ucrânia não tem interesse em ceder nem 1 centímetro do seu território. Depois houve uma gravação de vídeo, na sequência, do próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, dizendo algo no sentido de que a paz só vai voltar quando a Ucrânia estiver inteiramente unida, inclusive na Crimeia, com a liberdade lá, como em outros locais da Ucrânia, quer dizer, não abrindo mão. Obviamente, a partir do momento que se houver uma mesa de negociação, certas hipóteses vão ser colocadas. Mas o presidente do Brasil, ou o presidente de qualquer nação, chegar e falar assim, não dá para querer tudo e tal, tipo, entrega logo, como se fosse assim, dado ao invasor, você coloca ali uma falsa equivalência, no fundo você está culpando a vítima, apesar de todas as alegações que se dão e que só convencem as pessoas que realmente estão muito enviesadas, né? De que, mas a OTAN, você tem uma aliança militar de defesa, em que países, inclusive como a Ucrânia, eles precisam entrar para todo um processo de seleção, em que há pré-requisitos, há um longo procedimento de análise, vários dos quais não passaram por todos esses procedimentos, e essas pessoas estão usando isso como a expansão de membros da OTAN para justificar a invasão com extermínio, com relatos de estupro, com relatos de tortura, de bombardeio das tropas russas na Ucrânia. Então, a China, ela fica muito próxima ali da Rússia de Vladimir Putin e é preciso tomar cuidado nessas comitivas internacionais para não vir novas declarações nesse sentido que façam a imagem do Brasil ficar deteriorada no mundo democrático.